E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse, ou por meio de ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der zunido incerto, quem se preparará para a batalha? Flauta todos conhecem, cítara é um instrumento de corda. Então, da maneira mais simples está aqui para a igreja entender o que o apóstolo falou. Tem que ter sons distintos para você discernir o som. No meio de dezenas, centenas de vozes, tem uma voz que tem que ser distinguida entre todas as vozes, que é a voz de Deus. A mesma que falou com Samuel nos dias de Eli. A mesma que falou com Moisés em Horebe. A mesma que falou com Paulo no caminho de Damasco. A mesma que falou com o irmão Brana. Isso eram vozes audíveis. Mas Deus tem maneiras de fazer as coisas e de se revelar a você. Ele pode te revelar em sonho, ele pode te revelar em uma visão, ele pode te revelar mediante a pregação da palavra, a leitura, a pregação da palavra, te revelar numa profecia. Tudo isso é a voz de Deus. O profeta pregou uma mensagem escutando a sua voz. Por isto que a voz de Deus tem que ser distinguida de todas as vozes. A questão que, às vezes, quando nós damos ouvidos à nossa voz, isso significa, quando nós pensamos em fazer, em tomar determinadas decisões, achando que é Deus que está falando, e é uma voz própria, é sua. Depois nós dizemos, mas eu orei, eu li a Bíblia, eu jejuei até por aquilo, e não deu certo. Deus nunca falou com você. Você não deu oportunidade e o tempo certo para Ele falar. Se nós estivermos atentos, disponíveis e parar o suficiente para ouvi-lo, de alguma maneira você vai ouvir a voz dele. Não importa se é audível, se é numa visão, se é num sonho, ele fala. Nunca confunda a voz de Deus com qualquer outra voz que você possa escutar. Porque vozes há dezenas e centenas, mas tem uma voz única, é a de Deus. Essa nós devemos prestar muita atenção. Senhor Deus, nós pedimos nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua igreja seja ajudada, meu Pai. Que a sua igreja nesta noite possa parar esse momento aqui para refletir em tempos difíceis que estamos vivendo. Senhor, eu tenho
feito como um mortal tudo que posso fazer para acordar, para despertar as pessoas, consertarem suas vidas, as que estão desconcertadas. Famílias que não se entendem, que eles não percebem que tem um espírito na sua casa, no seu lar, que é como uma doença que vai sugando a vida do ser humano. O câncer faz com que a vida do homem se define. Ele suga a vida de outras células. É como uma doença numa árvore, ela vai secando. É como um pulgão na planta, vai sugando a vida da planta. É um espírito que vai sugando, e vai tirando a vida de Deus daquele lar, daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, até que ele fica tão estéril, que ele não consegue mais ver Deus em lugar nenhum. Meu Deus, o Senhor nos ajude ter verdadeiros cultos apostólicos aqui nesta igreja. Cultos ungidos e revelados, começando lá da porta da igreja até no púlpito, todos vivendo uma vida consagrada, dedicada a Deus, para que não impeça o Espírito do Senhor de abençoar, de batizar com o Espírito Santo, dar um novo nascimento, curar os enfermos, e as maravilhas de Jesus Cristo ressurreto manifestada em nosso meio. Pedimos, Senhor, nesta hora, que os nossos pecados sejam perdoados, que as coisas que nós fizemos que não lhe agradaram, não seja um obstáculo para que o Espírito trabalhe. Queremos colocar tudo debaixo do seu sangue. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Podeis sentar, amados. Então, eu vou me ocupar aqui deste assunto nesta noite. Dá só um pouquinho de retorno, irmão de Berto. Tem muitas coisas acontecendo que eu preguei desde que eu li os selos. E já faz 30 anos que eu li os selos e vi aquilo. E acompanhando quase que periodicamente as coisas que vinham acontecendo. É realmente muito difícil de entender, não é para qualquer pessoa. Dificílimo entender. Porque você teria que estudar, conhecer o mínimo do mundo geopolítico, onde está entranhado as religiões no meio da política. Conhecer como se diz, o interesse daquela nação, o porquê daquilo, o porquê disso. Me mandaram esse vídeo para mim hoje, e o irmão Denilson já tinha conhecimento. Aquele documento que aquele Frei leu, que ele colocou o documento na leitura, traduzido, claro, né? Porque não sei se vocês falaram inglês lá. Aí eu fui ver, na verdade, que o Concílio Vaticano II, que foi instituído por João 23, eles fizeram, parece que 5 sessões daquilo. Levou 2 anos para concluir esse concílio. E quem terminou foi o Paulo VI. E quando Paulo VI estava terminando esse concílio, quando ele foi em Jerusalém, lembra? Que o profeta disse que era a primeira vez na história do cristianismo, um líder da igreja romana visitou Jerusalém, foi quando a lua escureceu. Aquele concílio faz exatamente 60 anos que aconteceu, e aconteceu em 1963, quando os selos estavam sendo abertos.
E um papa chamado Wojtyła, né? Que foi o João Paulo II, ele viu aqui, disse: isso aqui é perfeito. Isso que foi feito, o Concílio Vaticano II é perfeito. Mas ele não conseguiu desdobrar aquilo, dar andamento naquilo, tentou ser um papa popular, mas terminou a carreira. Até que chega o momento muito estranho que a Igreja Católica está dividindo, porque a Igreja Católica vai acabar a Igreja Católica tradicional, essa que todos nós conhecemos desde lá do Vaticano, começou lá em 1929. Por que foi instituído? Foi a coisa perfeita, a profecia, o assim diz o Senhor do Mombrano é perfeito, que os judeus seriam enganados, e Roma tomaria todo o dinheiro deles. O que eles fizeram? O documento diz assim, bem no comecinho do documento, que é do agrado do Pai Celestial que haja muitas religiões no mundo, que haja muitas religiões, é do agrado de Deus, Deus se agrada disto. E sendo assim, que todas as igrejas se converjam, ou se convirjam para uma só igreja, cada um tendo a liberdade do seu culto, do seu credo. Desde do feiticeiro, do espírito, do kardecista, o católico, o batista, o presbiteriano, o luterano, todos se convergem a um só. Todos são irmãos. Aí eles usaram a parábola do filho pródigo. Aquele que voltou para casa, que reconheceu o pai, e o irmão que estava em casa não achou bom dar festa para o filho, né? Aí eles falam assim, qual o filho que está em casa, ou qual aquele que tem uma religião que não acolhe o pecador que está lá fora? O irmão não quis acolher, mas acolher todo mundo, sem distinção. Mas tem coisa pior ainda, que oportunamente eu passo para vocês. Aí, esse frei, que é um católico, São José, né? É carmelita, ele é carmelita. É. Aí ele disse assim, com todas as letras, e mostrou o documento. Tudo que era história, tudo que foi feito nesses 60 anos, que dizia que era, como é que é? Indício, era ismo, indício, que era coisas que diziam que ia acontecer, e nunca acontecia, mas agora está consumado, consolidado, aconteceu. Isso vai ser feito agora na prática, que esse documento foi assinado em outubro, agora, dia 15 de outubro, no Cazaquistão. E esta assinatura, que a religião por excelência no mundo vai ser judaica. E a Igreja Católica que vai dar o suporte e a liderança. E os judeus estavam lá. Então, você entendeu que a religião por excelência no Brasil, no mundo, vai ser judaica? Por quê? Porque ela vai sanear a economia do mundo. O judeu perde todas as suas economias, porque eles são doentes por religião e acham que o Messias está ali entre os judeus. Como o Messias veio para os judeus. É quando esse acordo já foi assinado, este acordo, isso não é mais conversa, foi assinado, nós temos esse documento aí, está na internet para quem quer ver. Está assinado esse documento. E o profeta disse que antes que isso seja inaugurado, a noiva será tirada. Será tirada. É só você ver o documento, estou dando só umas pinceladas, só você ver o documento. Não tem mais nada que ser feito, já está feito agora. Já está feito.
O problema não era trazer a igreja nominal para o catolicismo. O problema era o catolicismo aceitar a renovação da igreja deles e mudar a estrutura dela. E que foi feito agora. E judeu vai ser a religião por excelência. E por isso eles têm acesso todo o dinheiro do povo judeu. Esta é a hora final, esse é o tempo final, e que na verdade tem pessoas brigando por nada, tem pessoas se desentendendo por nada, tem pessoas perdendo o culto por nada, tem pessoas de braços cruzados por nada, não faz nada por si mesmo, quando está diante dela a oportunidade. Se você quiser ver esse documento, você tem acesso. Eu tenho ele, o irmão Denilson tem, a irmã Francineide tem, só vocês verem esse documento. Agora, vamos para o que vou passar para vocês nesta noite. Vamos dizer assim, a mensagem do som incerto, primeiro tópico que vou falar, a fé e o arrazoamento. Você pode confundir, pensando que tem fé, e não tem. Se desse tempo, eu ia ler tudo. Aí que o irmão Branham faz a seguinte explicação. Ele faz assim, uma mulher casou com um bom homem, ela tem uma boa aparência, é uma mulher sim, de muito acesso na sociedade. Um dia mais tarde, aquela mulher se envolve assim na sociedade e parece um homem mais bonito que o marido dela, e ela acaba pensando e vai arrazoando, tem um marido bom, mas esse aqui também não é ruim, e vai arrazoando até que ela consuma um ato de adultério. Mas ela continua na igreja. Ela continua sendo religiosa, continua pagando os seus dízimos, ela continua fazendo todas as coisas. E pensando que aquilo não deu problema, que aquilo não impediu mais a vida dela, e que aquilo passou e acabou e tudo bem. O profeta diz que vai chegar um tempo, uma hora, que ela vai perceber, na hora da sua morte, ela vai encontrar nessa situação, quando a sua alma, quando o seu intelecto for apagando, e a alma for aproximando dela, e então aquela alma está perdida. Então os arrazoamentos e o cérebro, ou seja, o intelecto, vai desvanecendo, porque a morte está aproximando, e a alma vai aproximando, porque ela rejeitou a palavra. Agora a alma perdida, que vai entrar para a cadeia das trevas, por todo o tempo que estiver ali, como diz a Bíblia, por toda a eternidade, viajando nas cadeias das trevas, carregando aquela alma, o desespero, a aflição daquela vida, a razoar, por ser uma religiosa, pensando que é um salvo, pensando que tem fé, e aquela alma, quando terminar aquela vida, e o profeta fala, dá uma injeção, ela está delirando, a pessoa quer falar, quer acertar, quer pedir perdão, mas o médico coloca a pessoa, chama sedada, ela fica sedada e não pode mais confessar os seus pecados, e quando ela termina, desvanece o seu intelecto, e a sua alma viaja com aquele pecado por toda a escuridão das trevas, porque ela pecou. E aquela alma vai viajar por toda a escuridão, tormento do inferno, sem poder se arrepender, porque agora ela desligou daquele corpo que podia ter se arrependido.
O texto é dramático. Esse texto está a partir do parágrafo 71 da mensagem Som Incerto. O profeta diz: fé e arrazoamento. Vamos prestar atenção nisto agora. Quando eu estava meditando sobre isto, você vê pessoa pedir oração a vida inteira. Vê pessoas, aliás, tem um pedido aqui, né? Depois você me lembra, que eu esqueci de orar e agora não vou parar. É pela irmã lá de Minas Gerais. Então, eu quero dizer para vocês, isso me despertou. O profeta disse, ela só teve fé para vir no altar só. Até ali não teve mais fé não para ser curada. Porque se você tem fé para cura, você sai curado e ponto. Ele diz, muitas pessoas me procuram muitas vezes na fila de oração, de pé, ali dizem, irmão Brana, eu tenho bastante fé. Eu tenho fé como de mover montanhas. Todavia, não tem fé nenhuma. Mal tem suficiente fé para chegar até a plataforma. Porém, estão conscientes de uma coisa, que eles creem. Eles estão crendo intelectualmente, com a mente dele. E a mente deles nunca os levará a Deus. Sua mente são arrazoamentos, e Deus não tem arrazoamento. Se você puder arrazoar, sua mente lhe dirá. Agora, olha aqui, o médico diz que eu não posso me recuperar disso. É impossível, o médico disse. Agora o médico, com seu intelecto, com a sua inteligência, com seu conhecimento da ciência médica, ele lhe disse segundo o melhor do alcance da sua mente. E você toma em sua mente, usando a mesma coisa que o médico lhe disse. Deus nunca poderá tocar essa linha enquanto você arrazoar. Porém, vamos renunciar o arrazoamento. Deus de modo algum nos fez para vivermos através de nosso intelecto. Nós vivemos através do Espírito Santo, que está em nossa alma, que diz não para qualquer arrazoamento que é contrário à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz que não há nada no mundo que a impeça. Então, quando você faz isso, você está chegando ao lado direito de Deus. Você está chegando até que possa pedir o que quiser e lhe será dado, porque não há nada ali no meio, não há razão. Vamos expulsar estes arrazoamentos, eles atrapalham você. Tire a sua mente da frente e não diga o que você arrazoa, o que você vê, o que você pensa. Diga o que Deus diz ser a verdade. E isso pode somente vir do lado de dentro, do coração, não dos intelectos. Amém? É aí onde tantas pessoas hoje vão ficar tão terrivelmente decepcionadas no dia do juízo. Saber que eles têm vivido dentro da igreja, saber que eles têm feito boas obras, saber que eles têm tratado bem seu próximo,
saber que eles têm sido fiéis às pessoas, fiéis à igreja, em suas mentes têm crido nisso, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e serem condenadas no dia do juízo. Jesus disse: muitos são chamados e poucos são escolhidos, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e porém poucos haverão os que a encontrem. Agora, pare vocês aqui, aqui está. Eu quero que vocês sentem direito e prestem atenção nisto. Você já tem idade suficiente, vocês já ouviram bastante a pregação do Evangelho para poderem deixar do leite e ter uma dieta verdadeiramente sólida do Evangelho. Chegarem ao ponto que homens e mulheres deveriam tomar uma posição. Paulo disse: porque devendo já ser mestres, ora, ainda necessitais de que vos ensine. Agora, na alma, onde o homem vive, você é o que você é na sua alma, não em sua mente, não em seu arrazoamento, não porque você diz: eu terei uma posição melhor, eu posso associar-me com companhia melhor e me tornar cristão. Isso é arrazoamento, está vendo? Você não deve fazer isso, não faça isso, deixe que proceda de uma nova experiência, um novo nascimento, algo que aconteceu não na mente, mas na alma, que tirou todos os arrazoamentos, e você se tornou uma nova criatura, e você está em Cristo. Agora, você percebe que decepção passar a vida na igreja. Vamos falar de igreja mesmo, não vamos falar de sistema organizado, vamos falar da igreja, da mensagem, e nunca confessar seus pecados. Eu conheço um caso de uma mulher, eu fui pastor dela, que tem o cabelo quase no calcanhar, que tem uma cara de santa assim, uma santidade intocável. Aliás, são duas. Eu não posso dizer para vocês, afirmar, mas uma delas cometeu um ato de infidelidade com o marido. Até onde eu sei, nunca isso foi confessado. Permanece como uma santa na igreja. Deus não esquece. O tempo não apaga o pecado. O que apaga o pecado é o sangue de Jesus Cristo. Quando nós pensamos que nós podemos fazer alguma coisa em prol da igreja, de um irmão, e esse trabalho que nós prestamos de uma maneira piedosa e voluntária, pode abrir um caminho para que eu chegue do outro lado. Se isso acontecer, então o sacrifício de Cristo tem que ser anulado. Nós não chegamos lá por méritos, por boas obras,
por sermos fiéis a uma igreja, ao ministério, nós chegamos lá por um único meio, através do sangue de Jesus Cristo. Quando nós nos arrependemos e confessamos nossos pecados e abrimos uma porta, abrimos um caminho para que o Espírito Santo, com toda a liberdade, possa tomar posse da nossa alma e nos fazer uma nova criatura, um novo homem e uma nova mulher. Não há ninguém no céu que não confessou os seus pecados e foi limpo pelo sangue. O ladrão foi o último daquela dispensação da lei dos dias do Senhor. Aquele sangue que pingava das veias do Senhor lavou a alma daquele ladrão que estava crucificado ao seu lado, lavou a alma de Madalena, da mulher do poço, lavou a alma de Zaqueu, de todos os pecadores. Aquele sangue continua lavando as nossas almas. Nós temos sim, amados, que procurar ter uma experiência real com Deus. Não pensar que nós tivemos uma experiência, não pensar que passou um vento por mim e aquilo era o Espírito Santo, não. Essa experiência leva a gente a nascer de novo, leva-nos a ter um coração contrito, leva você ser cheio do Espírito Santo. Então não há mais nenhum arrazoamento. O que o médico disse, o que a ciência disse, o que os homens disseram, não é absolutamente de valor nenhum, é o que diz a palavra. Amém. Tome a Deus em sua palavra e seja liberto, seja curado. Tem pessoas que não são libertas, não são curadas, porque não mudou a natureza delas. Percebe que ela ainda é capaz de brigar com uma serra circular. Ela ainda é capaz de levantar o punho e encarar o outro. E você ora por ela e ela nunca será curada, porque a natureza ainda está ali. Deixa ela ter um encontro com Deus. Deixa ela ter um encontro com o Senhor, e aquela natureza se exaurir, sair dali. Aí você vai orar por ela, e você vê a porta abrir, e a doença nunca mais voltar nela. É isso que acontece. Corações empedernidos, que não se quebranta, que não faz nada para que Deus possa abençoar. Deixa eu continuar. Oh, meu Deus, me ajuda. Eu tenho que dar um pulo aqui, porque podia. Agora, esse trecho todo da mensagem é o assunto que ele trata, de pessoas que pensavam que eram salvas. Dos 79 em diante desta mensagem, até o 104, ele trata deste assunto. Mas eu não estou tratando deste assunto, estou dizendo que nós devemos ter consciência, que nós não temos sequer nada a não ser confessado. Logo, seu intelecto, deixa eu voltar aqui, é assim, eu provarei a você, veja, eu provarei a você. O detector de mentiras não capta a sua mente, ele capta a sua alma. A mentira vai direto para a alma. A vibração de seus nervos não corre da sua mente, ela corre da sua alma. A vibração que sai do detector de mentira não vem dos seus nervos, do seu intelecto, sai da alma. Você pode falar toda a verdade que você quiser. Se tiver uma pequena mentira no meio, tem uma luz que vai acender no detector,
que você nem sabe. Vamos tomar esse detector de mentiras aqui, que existe nos Estados Unidos, não sei se o Brasil faz esse teste ainda. Que coloca na pessoa e diz, conta a tua história então. Ele vai contar. Vai ter uma luz lá verde o tempo todo. Mas quando apita uma outra, que ele nem sabe que mentiu, aquilo captou da alma dele aquela mentira. Esse detector nós podemos fazer, ele é um aparelho científico, que é usado nos tribunais, mas esse detector é o Espírito Santo. Para nós é o Espírito Santo. Então, por que não falar? Se você está falando, contando, confessando, o Espírito do Senhor vai exatamente naquele ponto que você nem sabe. O Espírito Santo estava no profeta. As pessoas vinham para o irmão Brana e irmão Brana, eu vou contar um sonho que eu tive. Ela chegava e contava o sonho. O irmão Brana disse, olha, você não contou direito, deixa eu contar como é que era o seu sonho. Aí ele contava o sonho. Era Deus, não era? As pessoas confessavam os seus pecados, mas o Espírito Santo mostrava, não, tem algo aí que não está certo, que tem que ser acertado. Mas eu já fiz isso, você não fez. Se fizesse, ele não estava me mostrando. Veja como o Espírito Santo estava lutando com aquela alma para que ela fosse livre. Como o Espírito Santo, ele luta na igreja para libertar as pessoas. Elas entram em seus covis, elas puxam uma cortina e falam, por isto eu não passo, mas eu puxo uma cortina e quero ouvir outra coisa, isso aqui vamos deixar de lado. Quando o Espírito Santo desta plataforma começa a contar a sua vida, que o pastor não tem nem sequer ideia do que está acontecendo, começa a contar e falar, você fala, o que está acontecendo? Isso é uma coincidência? Sim, hoje eu ouvi uma mensagem que falou comigo, falou sim, mas o que falou? O que essa mensagem falou? O que ela te advertiu? Se falou, alguma coisa boa vai acontecer, não vai? Alguma coisa boa irá acontecer se falou. Agora, se falou e permanece como está, então não houve voz nenhuma que falou. Foi apenas uma intuição. Foi apenas um pensamento que nasceu da minha cabeça. Mas se ele vem e fala na sua alma, se ele vem e fala, você fala, isso tocou na minha alma, eu preciso urgente fazer algo para me ver livre disto. Ele está lutando com esta pessoa, lutando com este ser para libertar. É Deus, é o Espírito lutando, gemendo e clamando para libertar almas preciosas. Por isso o profeta disse, eu provarei você. Agora, logo o seu intelecto morrerá, quando o seu cérebro cessa de funcionar. Quando o sangue falha em circular no seu cérebro e os nervos cessam, então sua mente se vai e sua alma o alcança. E quando a alma desta mulher ou deste homem alcança
diz: meu Deus, estou perdida, estou perdido. Eles pensam que está diretamente, eles aplicam uma injeção, uma agulha, ela começa a ficar dormente, ela não consegue mais falar, ela está tentando, ela está se debatendo, ela está em agonia, e o médico diz: aplique outra nela, amorteça, até que o anjo da morte o arrebata o espírito dela. Vejam, isso é o estado de uma pessoa que passou pela vida dentro de uma igreja, fazendo tudo de bom numa igreja, ajudando na causa, fazendo tudo, toda a ordem da vida cristã. Ela está segura que está salva. A maior decepção, que está perdida, porque o seu intelecto fez com que ela se confundisse. Na sua mente ela estava salva, na sua mente era uma pessoa muito boa, na sua mente ela estava guardando todas as ordens, na sua mente ela estava fazendo tudo o que era correto. Mas lá embaixo, na sua alma, tinha algo para ser acertado, e nunca foi. Então ela nunca teve fé para ser salva, porque a fé procede da alma. Agora vejam, eu tenho mais 2 parágrafos aqui, para que a gente possa meditar sobre isto. Disse o profeta, veja bem: qualquer homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus sabe onde está firmado, independente do que aconteça, ou quantos digam sim ou não, ele sabe onde está firmado, não há som incerto. O homem que possui isto, a mulher que possui isto, que pessoa bem-aventurada é. Não é de se admirar que Davi disse que eles eram bem-aventurados. A pessoa bem-aventurada, coloca-o na mesa da operação. Coloque uma pessoa bem-aventurada, coloque-o na mesa de uma operação, e tenta cortar a bênção escondida. Porém, o Espírito do Senhor está ali. Cada homem e mulher que chegou a tê-lo, sabia que o tinha. Nenhuma incerteza sobre ele. Cada homem que nasceu do Espírito de Deus sabe quando ele passou da morte para a vida, sabe o lugar, a hora, o minuto, quando a morte mudou para a vida. Ele sabe quando a incredulidade na Bíblia mudou para crer em cada palavra dela, quando as coisas arrogantes, orgulhosas passaram. Para cristãos humildes, eles sabem quando a morte passou para a vida. Todo homem que o tinha algo diferente. O mundo sabia disto. Toda mulher que o tinha algo diferente, e o mundo sabia disto. O mundo pode vê-lo, suas ações provam o que você é.
Você pode dizer que o tem, porém suas ações falam tão alto que não se pode ouvir sua voz. Sua vida fala o que você é, o que nós somos. Então, veja, não precisa pronunciar, deixa a sua vida, a nossa vida dizer quem somos. Olhe para um jovem cristão que tem o Espírito Santo. Você não precisa ser muito espiritual para saber se ele tem. Olhe nele, veja como ele se veste, veja se ele está copiando algum artista lá fora, copiando alguma coisa da moda. Você quer tirar o Espírito Santo de você? Tome as modas do mundo, ele te deixará, ele irá embora. Então, ore para uma mulher, e você saberá se ela tem ou não o Espírito de Deus nela. Veja a sua natureza, se é uma pessoa que recorre à palavra, que crê na palavra, que sustenta a palavra. Nada neste mundo pode passar por este canal, chamado a palavra de Deus, a não ser uma alma redimida. Nada pode levar um homem à destruição, se ele tem o Espírito de Deus. Nada pode levar você à morte, porque você não pode morrer mais. A morte terminou o dia que você nasceu de novo. Naquele dia, a morte foi descartada. Agora você sabe, se você nasceu de novo, você sabe se tem ou não o Espírito Santo. Como pastor, entra num ambiente e vê o que está acontecendo lá. Se tiver roda de escarnecedores, se tiver alguma coisa mundana, você não é capaz de permanecer ali, você sai rapidinho. Então isso é a prova que você tem, que você nasceu de novo, que a vida que está em você repudia, recusa estar naquela atmosfera. Deus te arranca dali rapidamente. Então sabemos, meus amados, que não são muitos nesta hora que têm essa bem-aventurança de nascer de novo, de ter o Espírito Santo. Quando a igreja, esta casa aqui, é lugar de adorar, é lugar de falar boas coisas, é lugar de bons assuntos, é lugar de cura divina, é lugar de batismo do Espírito Santo, é lugar de salvação. Este lugar é o lugar que Deus atua, que Deus opera. Nós chegamos aqui imbuídos de fé para ver a mão de Deus operar. Nós não estamos viajando lá na estratosfera, pensando em outra coisa. E estou pensando que Deus pode mudar o quadro. Eu estou pensando que Deus pode mudar a minha natureza, curar a minha doença, libertar o meu parente, libertar o meu filho. Eu estou aqui por um perdido, eu estou aqui por um doente, eu estou aqui por uma alma que é sedenta de Deus. Eu estou aqui num lugar próprio para ter um encontro com Ele. É onde Ele está. O jardim do Éden é lugar de encontro com Deus. Mesmo que Adão correu e escondeu, mas Deus foi em busca daquele homem e daquela mulher, que era naquele lugar que Deus tratava. Quando Jesus passava por debaixo daquela figueira, as mesmas folhas de figueira que Adão encobriu o seu corpo, Zaqueu tomou a ramagem da figueira também, disse: vou colocar uma religião ao meu redor e ele não vai me ver. Ele viu por entre as folhas de figueira e o chamou por nome. Amém.
É assim que Ele faz. Aonde Ele passa para abençoar. Onde Ele passa para salvar. Ele passa para ressuscitar os mortos. Aonde Ele passa para libertar, para quebrar o poder da morte, o poder do pecado, para te dar o Espírito dele. Mas você precisa estar interessado nisso. Você deve estar interessado nisso de todo o coração, de toda a sua alma. É o seu interesse, é a sua disposição, é o seu desejo, é a sua vontade que te leva a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele não vai insuflar nada em você e nem em mim. Ele espera você chamá-lo em cena. Ele espera. Coisa dura, né? Vivemos uma realidade muito difícil hoje. Limpar uma casa hoje não é coisa para cristão mesmo corajoso. Você morar, eu não creio que vocês enfrentam isto aqui. Morar num ambiente que as pessoas se comportam mal. Morar num ambiente que as pessoas falam palavrões. Morar num ambiente que as pessoas têm liberdade para entrar no quarto e ver pornografia. Que coisa dura! Como que Deus vai suportar isto? Estamos num tempo que você não vai ser preciso falar. Deus abrirá um caminho pela sua própria vida para libertar, para limpar o ambiente que você vive. Porque se você tem o Espírito Santo, ao seu redor tem uma atmosfera. Se você tem o Espírito Santo, a sua presença tira todo o demônio do ambiente. A sua presença, Satanás não suporta. Ele não vem encostando do seu lado e te fazendo proposta. Ele não vem encostando do seu lado e te puxando para uma conversa indecente. Ele olha para você, ele tem que te respeitar, tá? Tem que te respeitar. O diabo tem que respeitar esta casa onde ele mora. Por isso que Davi disse, Salmo 91. Eu estive pensando quando Davi falou aquilo. Eu quero ler isso aqui e encerrar. Onde mora, onde habita o Altíssimo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deixa a sua Bíblia aberta lá na sua casa. No Salmo 91. Não vai resolver nada. A Bíblia empoeirada. Isso aqui é para viver. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aonde é o esconderijo do Altíssimo? Me diga. Onde Deus se esconde? Está falando o esconderijo do Altíssimo. Aonde Deus se esconde? Onde Ele está? Onde é a casa dele? Jó queria saber onde ele morava, onde era o endereço dele. Eu vou bater na porta dele, eu preciso falar com ele, e é urgente. Ele tinha uma urgência, que ele falou, vou bater na porta dele, quero falar com ele. Aonde é a casa dele? Quero saber o endereço dele. Um dia Deus mostrou o endereço dele para Jó.
era no próprio Jó. O endereço dele é em você mesmo. Você é o esconderijo do Altíssimo, aonde ele habita. Praga nenhuma chegará à sua tenda, mal nenhum vai te incomodar. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Amém. Nós precisamos crer, gente. Nós não estamos aqui para apenas ouvir um sermão e dizer assim, eu fiz meu dever de religioso. Você veio aqui para adorar, para encontrar com Ele, e Ele está pedindo uma oportunidade nessa noite, neste momento, na sua casa, aqui nessa igreja. Ele está pedindo uma oportunidade para entrar nesta casa. Ele está pedindo uma oportunidade para você ter fé, não aqui nascida do intelecto, mas fé, aquela que diz como falou o servo do Senhor Abraão. Chamou as coisas que não eram como se fossem. É isso. Chame o que não é como se fosse. Essa é a fé genuína. Nada é mais real do que a fé, do que a nossa audição, do que a nossa visão. A fé é tão real, que ultrapassa qualquer mente ou visão que você possa imaginar, ou intelectual. A nossa fé é mais perfeita, mais nítida, mais real do que qualquer objeto que eu estou pegando aqui, que estou pegando esta Bíblia. Creia desta maneira, nesta noite, e diga: Senhor, uma coisa eu quero hoje, ter uma experiência dessa que o pastor falou aí. Não imaginar que eu tive, mas que ela seja real. Você quer isto? Vem aqui na frente e vamos orar. Tá. Nós vamos orar.